E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma resenha de uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos, Ghost in the Shell, né? Uma obra que foi um divisor de águas, né? Influenciou tudo que foi feito de ficção científica de lá para cá. E a gente vai começar, como é tradição já do canal, mostrando o que é que eu tenho em casa, né? Minhas humildes posses, né? Desse assunto aí. Eu tenho uma edição americana, né? Uma edição americana da obra original, Ghost in the Shell, né? Essa obra teve várias continuações, né? Principalmente na forma de anime e tal, mas nós vamos resenhar só a obra principal, né? Que é essa, que é a edição americana dela, uma edição maravilhosa. Tenho também a edição americana do Ghost in the Shell 2.0, que é a sequência, né? Do mesmo autor. Tem uma edição em espanhol da primeira obra, né? Dessa obra aqui, né? Só que essa aqui é em espanhol, comprei numa viagem, né? Muito legal esse livrinho também. Tem o da editora JB, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell 1,5, né? Que acontece, que aqui é a Ghost in the Shell 2.0, essa aqui é a Ghost in the Shell 1,5. Essa aqui é em português da editora JB, né? Que editou publicações fantásticas, né? Ghost in the Shell aqui no Brasil. Tem o anime que a gente vai falar. E, cara, isso aqui eu comprei no eBay há muitos anos atrás, Ghost in the Shell, por um preço assim irrisório. Achei que fosse um mangá, mas é um um livro em japonês, cara. Aí ficou aqui só a título de curiosidade mesmo aqui na biblioteca, né? Não deu para ler, né? Não chega, meus conhecimentos não chegam a tanto. Então vamos lá. Vamos primeiro dar uma contextualizada, né? Como a gente sempre faz. Então Masamune Shirow é um artista japonês, um dos maiores criadores, considerado um dos maiores. Ele não se considera um artista mainstream, mas é considerado pelos fãs, inclusive por mim, um dos maiores criadores de mangá de ficção científica de todos os tempos, né? Ele começou nos anos 80, 85 com um trabalho chamado Appleseed, que é muito legal também. Pode procurar aí, tá cheio de anime do Appleseed. Inclusive tinha uns animes do Appleseed no Netflix muito legais, né? E o Appleseed também foi considerado... só um minutinho. O Appleseed também foi considerado, foi adaptado para os videogames, né? O Super Nintendo dos anos 90 tem um joguinho, o Appleseed. E aí esse foi o primeiro sucesso dele, mas quando foi em 91, ele faria a sua obra máxima, que é a que nós estamos resenhando aqui, Ghost in the Shell, né? Tá aqui. É essa obra aqui, Ghost in the Shell. Tem um vídeo meu aí, Top 10 quadrinhos de todos os tempos, que eu incluo esse quadrinho aqui, né? Mas na realidade essa obra transcendeu os quadrinhos, né? A gente vai ver por quê. Então, de que é que se trata a obra? A obra é uma ficção científica do estilo cyberpunk, né? Foi escrita em 1991 e se passa em 2029, né? No caso, no futuro. É um futuro bem próximo para a gente na data da gravação desse vídeo, mas na época tinha bons anos para frente, uns 40 anos para frente em torno. Então, no ano de 2029, a robótica e a cibernética e a transmissão de informações estão no estado extremamente evoluído, tanto que a grande maioria das pessoas tem implantes cibernéticos, às vezes nem por necessidade, mas por opção, né? Por exemplo, todo mundo aqui que chegou aos 40 sabe que para ler já não é a mesma coisa, então os caras simplesmente trocavam os olhos, né? Assim, o implante cibernético era uma coisa muito normal. Em 91 ainda não se tinha internet, né? Assim, a nível mainstream, global, como a gente tem hoje, né? E ele meio que previu isso, né? A transmissão de informações. Então a história começa quando um setor, a personagem central da história é a Tenente Motoko Kusanagi, né? Uma policial
um corpo inteiramente cibernético, mas ela é humana porque o ghost dela, o ghost seria a alma, né? Ghost é fantasma em inglês, o ghost seria a alma dela, é humana, que permanece na casca cibernética, né? Talvez por isso o nome do título, Ghost in the Shell, significa fantasma na casca, né? Então, se você ainda tem um fantasma, se você ainda tem um ghost, é porque você ainda é humano, por mais cibernético seja o seu corpo. E esse é o caso da personagem central da história, a Tenente Motoko Kusanagi. Ela é uma policial de um setor especial do estado chamado Setor 9, encarregado de operações especiais, né? Então, a nossa história começa quando eles começam a procurar um hacker que vem causando vários problemas, inclusive incidentes diplomáticos delicados internacionais, chamado Mestre dos Fantoches, né? E à medida que eles vão procurando esse hacker, a trama vai se desenrolando. Eu vou dar um spoilerzinho aqui pequeno, né? Vou ser obrigado a dar um spoilerzinho pequeno, que não vai atrapalhar a sua experiência com a obra, não. Vai só ajudar você a se interessar por ela e não vai revelar exatamente o final e como ela termina e os pontos mais intensos, não. Mas, assim, à medida que eles vão procurando esse hacker, eles vão achando estranho o nível de habilidade do cara. Nunca eles tinham enfrentado um hacker que conseguisse escapar da maneira que esse hacker está escapando. Em determinado momento, a Tenente Motoko Kusanagi consegue conversar com esse hacker e chega à conclusão que não é um hacker, que é uma consciência que surgiu na rede, né? Um ser consciente que surgiu no fluxo de informação que existe em 2029, né? Surgiu, ninguém sabe como, né? Nem esse ser mesmo ele saberia explicar como, uma espécie de inteligência artificial que surgiu no fluxo de informação, né? E aí que a obra atinge o ponto de extremo brilhantismo dela, na minha opinião, como ficção científica. Porque até você começa a ler, você vai tendo a impressão que é um mangá de ação e ficção científica comum, né? Só que para bom, né? Nesse aspecto só de ação, só que ele já é muito bom, já é muito legal. Mas assim, um mangá bom como outro qualquer, né? Um mangá muito bom, muito legal como outro qualquer. No momento que a Motoko Kusanagi consegue enquadrar para conversar com esse ser que surgiu na rede, eles têm aí, a obra se arrisca a discussões filosóficas muito profundas, ali no limite da ciência e da religião, sobre o que é vida, né? Quando eles passam a discutir, mas você não é vida, como é que eu não sou vida? O que é vida? Então, assim, do meio para o fim do mangá, você vai ficando impressionado com o nível de inteligência e discussões filosóficas profundas. O autor, muito humilde, ele diz que aquilo ali é só uma história em quadrinho, é só um gibi, ele não tem intenção de explicar nada ou criar nenhuma teoria, ele apenas quis tornar a história interessante, né? Mas, assim, tem certas coisas que quando você trata, né? Certas coisas que estão no limite da ciência, na fronteira da ciência, na fronteira da religião, você não tem como se arriscar, né? Você não tem como falar exatamente, com certeza. Então, qualquer coisa que se fale, né, está no mesmo nível de qualquer outra, entendeu? Então, assim, a obra se torna extremamente inteligente do meio para o fim e se diferencia de outras obras justamente por causa disso, né? E essa obra também, ela foi adaptada, ela causou um impacto muito grande, né, nas histórias em quadrinhos japoneses. A verdade é que até os anos 90 os japoneses estavam muito à frente dos americanos, do ocidente de uma forma geral, em termos de técnicas de quadrinhos, né. As técnicas que os japoneses usavam nos quadrinhos estavam anos-luz de distância das técnicas que eram usadas no ocidente, em termos de enquadramento, de movimentação, até mesmo assim, cara, dos anos 90, do Frank Miller para cá, de 80 para cá, que os americanos diminuíram essa diferença, né? Não estou falando de roteiro, não estou falando de história, estou falando do uso da linguagem de história em quadrinho, né?
Uso como se fosse cinema assim, de altíssima qualidade. Então, essa obra causou um impacto muito grande e foi escrito em 1990, foi publicado em 1991. Em 1995 para 96, ela foi transformada em anime, né? E o anime por si só, eu estou com ele aqui, depois eu vou falar sobre essa minha edição Blu-ray aqui. E o anime por si só também foi considerado uma obra cult dos animes e inovadora, né, na própria linguagem dele. As cenas de ação desse anime aqui, eles elevaram, ou seja, a obra transcendeu os quadrinhos. O anime por si só não é uma mera adaptação dos quadrinhos, embora seja bastante fiel à história, né? Preserve todas aquelas discussões inteligentes que tem na história em quadrinho e tal, não sei o quê. Mas ele, na linguagem que só o anime ou só o cinema pode dar, ele nos proporciona cenas de ação assim, incríveis. Incríveis. Ele foi inovador e é cult, e é referência não só na ficção científica, como no cinema de uma forma geral. Para você ter ideia, Matrix é um produto direto disso aqui. As irmãs Wachowski, né, na época irmãos Wachowski, chegaram para o estúdio e disseram, pô, a gente quer fazer isso aqui. Se você colocar isso aqui, Matrix, lado a lado, você vai ver milhares de semelhanças, milhares de cenas de ação. Aquela cena de ação que o Neo tá pulando entre aquelas colunas, sendo metralhado, cara, tem aqui, entendeu? Aqueles implantes na nuca, tem aqui, vários elementos estéticos foram copiados daqui, entendeu? Então, assim, realmente é uma obra imperdível para quem gosta de ficção científica, para que, se você não é muito fã de mangá, tenha um pouquinho de paciência do começo da obra, né? É porque eu gosto de tudo que é bom, né? Eu gosto de tudo que é bom. Então, no começo da obra parece um mangá comum, depois ele vai se aprofundando. Mas, assim, a obra tinha sido... o Ocidente bebeu muito nessa fonte aqui, fez muitas obras baseadas nisso aqui. Mas o fato é que essa obra não tinha sido, ainda não era parte do mainstream, do mainstream do Ocidente, né? Era sempre uma obra cult, que o pessoal que conhecia sabia que tinha lá aquele negócio muito legal, os caras copiavam, mas, por exemplo, Matrix copiou isso aqui e virou uma obra mainstream, todo mundo conhece Matrix, né? Então, em 2016, foram fazer um filme, Ghost in the Shell, uma mega produção hollywoodiana, com a fantástica atriz Scarlett Johansson no papel principal. E eu que sou fã do Ghost in the Shell desde os anos 90, né, desde a primeira publicação, que eu tive acesso, né, eu pensei, pô, agora sim, Ghost in the Shell vai ser uma grande franquia mundial, como qualquer outra, que é o lugar que ele merece estar. Só que a adaptação hollywoodiana foi, assim, um crime contra a obra. Um crime, uma coisa, assim, absurda. Para você ter ideia, eu sou fãzaço de Ghost in the Shell. Eu vi esse filme Blu-ray em oferta agora, um dia desse, por R$10 eu não comprei. Assim, um cara que tem livro japonês do Ghost in the Shell não quis comprar o filme por R$10 em Blu-ray, né? De tão ruim que o filme é. O filme é um assassinato. Ele omite todo o diálogo inteligente que tem na obra, né? Ele muda completamente a história, muda o nome da personagem principal, cria uma tal de uma luta de classe ali que não existe, que não tem nada a ver com a obra original. A única coisa legal é que, como o filme tem um orçamento muito grande, ele tem uns efeitos muito bonitos no começo, mas o filme é tão ruim, e não é a minha opinião não, o filme foi um mega fracasso de bilheteria, um fracasso de bilheteria. Então esse filme na minha opinião, apenas atrasou o Ghost in the Shell ter o lugar que ela merece na cultura mundial, né? Mais cedo ou mais tarde vão fazer outro filme, né? Se bem que os últimos animes que fizeram, né? Tem uma série de anime nova aí do Ghost in the Shell no Netflix que eu também não gostei. Eu achei que... Então, quando eu falo de Ghost in the Shell, eu tô falando da obra original. Tô falando dessa primeira obra aqui, né? Que funciona até eles isolarem o mestre dos fantoches, né, que seria o suposto hacker, né, e dessa aqui também, né, que é aquilo ali em forma de anime, que também é cult, total. Mas as coisas que foram feitas depois, o 2.0 é mais ou menos, mas eu prefiro tratar aqui só da obra original. Então o filme impediu Ghost in the Shell de ter o lugar que ela realmente merece na cultura pop mundial, né, porque atrapalhou demais. E uma coisa interessante é o seguinte, cara, eu sou muito fã da Scarlett Johansson, que fez o filme Ghost in the Shell, tem um filme dela chamado Lucy, né,
que, não sei se vocês lembram desse filme, ele é muito mais Ghost in the Shell do que o próprio Ghost in the Shell, né? Embora a história seja diferente, os diálogos, a pegada de discutir coisas, né, conceitos filosóficos, o filme Lucy que a Scarlett Johansson fez é muito mais Ghost in the Shell do que o próprio Ghost in the Shell. É impressionante como os caras conseguiram, com um orçamento grande, com uma história maravilhosa, com uma atriz fantástica, afundar o conceito, né, original da obra, né? E esse filme também foi adaptado para os games, né, com participação, inclusive, do próprio autor, né? Tem um game muito bom de PlayStation 1, eu tenho esse jogo, que é você controla uma Fujicoma, né, que é uma unidade robótica, né? E esse jogo é muito legal, é considerado um dos bons jogos do PlayStation 1, é muito resenhado aí, né? E tem mais jogos do PlayStation 2 também, né? Então, assim, virou uma obra multimídia, né? Uma obra multimídia, e eu recomendo demais, pessoal. Confere aí meu vídeo, Top 10 Quadrinhos em Todos os Tempos, que tá lá, né? Quem tiver acesso a essa obra no Brasil, publicado pela JB, uma edição muito legal. O preço bastante acessível, o preço da JB. Então, se você quer uma dica de quadrinho inteligente, de qualidade, lê o Ghost in the Shell e comece pelo primeiro, não comece pelos outros. Comece não pelo e-mail, não pelo 2.0, comece pelo primeiro. A obra original é Ghost in the Shell. E se você tiver o anime, tá no Netflix. Esse aqui tá no Netflix. Esse meu aqui é Ghost in the Shell 2.0. Foi uma remasterização do anime de 1995. Feito em 2008, ele acrescenta algumas cenas de computação gráfica, principalmente no início, mas é o mesmo anime, é só melhorado um pouco. Mas o anime clássico de 1995 tá lá no Netflix. Confira que é fantástico, é muito legal mesmo. Então, pessoal, a gente vai botando um ponto final nessa resenha, fica ligado aí no canal, que a gente vai estar sempre falando de livro, de quadrinho, dessas coisas legais aí que a gente gosta, né? Um abração, pessoal, muito obrigado aí por esse nosso encontro.